Olá pessoal, quem fala é o Daniel, médico pela FEMA, e hoje nós vamos discutir os antiarrítmicos, tá? Essa é a nossa segunda aula de arritmias, eu quero pedir algumas coisas logo de início. Primeiro que você deixe essa aula na velocidade vezes 1, e também que você feche as diversas abas que você tem abertas aí sobre arritmia, os vídeos, resumos, PDFs, enfim. Não porque essa aula vai sanar todas as suas dúvidas, nem que os outros colegas de cursinho não mereçam atenção. Mas aqui nós estamos muito habituados, principalmente o estudante de ensino médio e também da graduação, pensando na idade, né, dos 20 aos 30, né, a aprender qualquer coisa de maneira muito rápida e e pouco integrada, beleza? Medicina exige tempo e exige um conhecimento aprofundado das coisas. Ou seja, quando nós estudamos um tema desses, como a arritmia, nós estamos lá dentro de urgência e emergência. E aí a visão ela se torna mais protocolar, certo? A gente vê lá uma divisão do tema entre sim ou não. Ah, o paciente tem esse QRS, tem essa variável, e aí você chega numa resposta. Então esses temas que já são mais protocolares, dentro dessa cultura de assistir a videoaula no vezes 2, é um pouco complicado, tá? O estudante de medicina ele tem que entender as coisas a partir da anatomia, a partir da fisiologia, e aí entender a fisiopatologia. Por isso que na nossa primeira aula eu trouxe para você o conceito da eletrofisiologia cardíaca. E a partir desse raciocínio eu quero que você depois reassista essas aulas. Em particular a primeira aula, que é a base das 6 aulas que nós vamos ter sobre arritmia, tá? Até porque, e aí já puxando o tema, essa aula de antiarrítmicos, ela é uma aula um pouco mais expositiva. Nós vamos revisar muito mais a última aula do que trazer algo novo aqui. Justamente porque quando você for prescrever uma medicação, colocar o nome do paciente, colocar a posologia da medicação e carimbar seu CRM, aí, meu amigo, você aprende farmaco. Aí você decora a medicação, a posologia, o intervalo das medicações e assim vai. Farmacologia e o dia a dia do médico ensina muito nesse escrever. Então, nós vamos ver aqui uma retomada da última aula, certo? Que eu quero que vocês gravem bastante. E nós vamos expor os antiarrítmicos nas 4 classes principais. Nós vamos ter uma segunda aula para isso, tá? Que aí são as medicações fora da classificação original de Vaughan-Williams, certo? E à medida que isso for seguindo, que a gente teve essa aula inicial, né? Perdão, a aula 1, e depois nós vamos ter as aulas de fisiopatologia mesmo, né? A aula mais sobre FA, mecanismos de reentrada, enfim. Aqui nesse meio vão estar as medicações, certo? Aqui é só para a gente aprender alguns nomes, porque à medida que a gente for revisando os temas, isso vai ficando mais marcado, tá? Então não é uma aula para você ter pressa. Se atente às condições, à classificação original, mas principalmente nessa aula número 1, tá? A aula 1 é a mais importante. Vamos lá. Então, de 4 tópicos aqui do roteiro, 3 são retomadas de conceito, justamente porque a medicina é repetição, né? Aprendizado é repetição. E depois nós vamos chegar nos antiarrítmicos, pelo menos a primeira parte deles. Esse aqui é o nosso disparador. Na próxima, ou melhor, na última aula você pode ver isso com mais calma, mas basicamente o que eu trago aqui de início é uma discussão em torno da arritmia vista num ângulo mais agudo. Por quê? Porque quando você vê uma questão mais parruda como essa é uma questão mais complicada, tá? A gente vai entender isso ao longo das aulas. O ACLS, né, e os cursos protocolares de sim ou não para você chegar a uma conclusão na urgência e emergência, elas conseguem responder 80% das questões, tanto das questões teóricas como da vida prática. Agora, uma questão como essa, que a gente vai entender ao longo das aulas, envolve conceitos muito mais complexos, inclusive de farmacologia, de efeito colateral, da interferência da DPOC, enfim, nesse paciente. E é por isso que eu montei essas aulas, para a gente ter esse outro olhar, tá? Muito bem.
Só lembrando que o habitual, o final dessa conversa, essa visão protocolar, ela chega numa classificação bem prática, certo? O final da nossa discussão, depois de discutir todos os pormenores, é entender essa tabela 2x2, que divide, então, o paciente num ritmo irregular e regular e ver se o QRS da arritmia dele é estreito ou largo. A partir disso, a gente consegue presumir qual que é o desenho do eletro, a entidade em jogo, né? Se o paciente tem uma fibrilação, se o paciente tem uma taquicardia ventricular monomórfica. E aí nós chegamos também à segunda parte da discussão mais prática da arritmia, que é ver se o paciente apresenta sinais de instabilidade, como dispneia, dor torácica, desmaio prévio, diminuição da consciência, diminuição da pressão. E aí com isso nós traçamos então a discussão de sim ou não, né? Então se o paciente tem o QRS alargado, se ele tem um intervalo regular ou irregular, e aí você vai chegando nas condutas. Mas, como eu já trouxe na primeira aula, a nossa tarefa é entender a orquestra que é o coração, né? O jogo entre elementos, como é que acontece a conversa entre os atores da eletrofisiologia cardíaca. Enfim, e aí tudo isso garante, numa visão macro, a contração e relaxamento do coração. Muito bem, para a gente retomar algumas coisas e depois entender os antiarrítmicos, essa é a imagem da aula. Eu acho que essa é a imagem ponto-chave para você entender a arritmia. O ritmo cardíaco, ele tem a sua coordenação, toda essa orquestra funciona porque a histologia traz para a gente uma malha, ou seja, células dispostas em forma de treliça, toda amarrada. Nós temos as células marca-passo, que representam apenas 1% das células cardíacas, e depois as células contráteis, como o nome indica, que contraem de fato. A célula marca-passo é aquela que dá a faísca, é ela que dá o ritmo, ela consegue se despolarizar sozinha, e aí ela manda então o estímulo para as células ao seu redor, né? E aí toda essa conversa, toda essa passagem de íons, lembrando que íons são elementos com carga elétrica, esses íons vão passando de uma célula para outra, graças ali à junção comunicante, tá? E aí na passagem desses íons você tem a abertura e fechamento de alguns canais e a contração vai acontecendo. Qual que é a nossa missão? É entender que a mecânica, ou mesmo a passagem desses íons determina a contração cardíaca, a modular a depender da intensidade de fechamento e abertura dos canais. E a abertura e fechamento desses canais é fundamental para a gente entender a medicação, porque as medicações antiarrítmicas vão justamente agir nessas passagens de íons, tá? Então vamos lá. Uma comparação rápida. A gente tem aqui o gráfico de potencial de ação tanto da célula contrátil quanto da célula marca-passo. A gente vai relembrar aqui essas fases para jogar depois os antiarrítmicos, tá? As fibras contráteis, como a gente viu na última aula, ela tem a famosa fase 0, tá? Ela tem uma despolarização rápida. Então, a fibra contrátil, ela precisa de uma faísca, ela precisa de um íon que provém, então, da célula marca-passo. A célula marca-passo se despolariza sozinha e esse íon, através daquelas junções comunicantes, chega nas fibras contráteis. E aí o que acontece? Olha que interessante. Esses íons que vêm da célula marca-passo, ao chegarem na fibra contrátil, ativam os chamados canais de sódio, voltagem independente, e aí ele abre esse canal e com isso existe um influxo, uma entrada muito rápida e intensa de sódio nessa célula. Essa célula migra então do potencial de menos 90 para mais 20, tá? Depois desse processo nós temos a fase 1, chamada também de repolarização rápida inicial, que os canais de sódio se fecham, são inativados, e os canais de potássio são abertos. Nesse momento o potássio começa a sair, e aí esse potencial sai de mais 20, né, para 0, ok? Depois nós temos a famosa fase de platô, que é a fase 2. Nesse momento, os canais de cálcio lento se abrem, enquanto o potássio continua a sair. Então sai e entra íons, vamos dizer, na mesma medida. Então o potencial fica em 0, certo? E o cálcio que entra se liga à troponina, isso permite então o deslizamento da actina-miosina, gerando então a contração da célula contrátil, dessa fibra contrátil, e numa visão macro, a sístole do coração, certo? Muito bem. Então aqui você tem o período de contração cardíaca, tá? Ou melhor dizendo aqui, né? Esse intervalo de tempo. E a repolarização rápida, essa queda, quando então os canais de cálcio se fecham, o potássio continua a sair, e esse potencial vai de 0 para menos 90. E a fase 4,
que é essa última aqui, chamada de repouso entre aspas, porque tem gasto de ATP, é a ação da bomba sódio-potássio, que joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, restabelecendo o gradiente de íons e tudo mais. Maravilha. Por que isso é fundamental? Porque o ajuste, o entender aqui das medicações são justamente em cima dessas fases. Então, por exemplo, a gente vai discutir agora a classe 1. A classe 1 das medicações de Wahl-Williams, elas fazem o bloqueio dos canais de sódio. Então, elas vão interferir a fase 0. Tá? As medicações como a quinidina, lidocaína, flecainamida, elas interferem na despolarização rápida. Já a classe 2, ela vai interferir no sistema autônomo. A gente vai até dar um maior detalhe nisso ao longo dessa aula. E a fase 3 vai agir ou melhor, a classe 3 vai agir na fase 3, na repolarização, a famosa amildarona, por interferir no bloqueio dos canais de potássio. E a fase 4, ela vai agir sobre a fase de platô, que é quando ocorre então a contração cardíaca. Então os bloqueadores de canal de cálcio, que é a fase 4, são medicações mais difíceis assim da gente ver na arritmia, né? Porque ela vai agir justamente aqui na fase de contração. Então é uma área um momento muito legal para a gente interferir no ritmo cardíaco, vão ser em momentos muito específicos, né? Então logo de cara você já percebe que a classe 4 não é muito interessante, vão ser casos mais específicos, né? Muito bem. As fibras autoexcitáveis, só para a gente lembrar rapidamente, é que dito o ritmo, a faísca, enfim, a fase 4, né, que está aqui, ela tem a chamada despolarização espontânea, porque graças aos canais IF dessa célula marca-passo, ela tem então uma fase instável, não, uma membrana que fica espontaneamente menos negativa, graças a esse canal IF, que é uma corrente mista de sódio e potássio, que ela fica ativada quando a célula fica hiperpolarizada negativamente. Ou seja, quando a célula fica lá em menos 60, esse canal fica ativado, tá? E aí começa a entrar mais sódio do que sair potássio, esse potencial vai lentamente até menos 40, né? De menos 60 para menos 40. A depender da inclinação, quanto mais rápido isso acontece, quanto mais intenso isso acontece, mais rápida é a contração do coração. Então, quanto mais inclinado, maior a frequência cardíaca, tá? Só a célula marca-passo tem essa capacidade, essa despolarização espontânea. Depois nós temos a despolarização ascendente, que aí o canal de cálcio é aberto e aí o cálcio começa a entrar devagar. Depois a fase de repolarização. A gente discute isso com mais calma na última aula, né? E aí, para a gente caminhar mesmo por antiarrítmico, só relembrando que a disposição dessas células marca-passo, que representam 1% das células cardíacas, estão ali em locais estratégicos para a contração do coração. Então, a maior concentração de célula marca-passo, ou mesmo as células marca-passo com a maior inclinação naquela despolarização espontânea, tá aqui, ó, nó sinatrial. Esse nó sinatrial dita, então, o ritmo cardíaco. Isso desce por 3 vias de junções comunicantes, né? E culmina, então, no encaixe aqui do nó atrioventricular. Isso é fundamental para a gente entender depois as arritmias de reentrada, né? Depois, esse estímulo desce ainda pelo feixe de His, pelos ramos direito e esquerdo, e depois sobe pelas fibras de Purkinje. A gente também discutiu isso com mais calma na última aula. E agora, nós temos, né, o encaixe de toda essa discussão, micro, macro, enfim, nos antiarrítmicos, né? Pelo menos na classificação de Wahl-Williams. A próxima aula, como eu já adiantei, vai ser os antiarrítmicos não clássicos, assim. Vamos lá. A classe 1, ela atua na fase 0. A medicação, então, da classe 1 bloqueia a entrada de sódio. Ela reduz o start, esse começo aqui da célula contrátil, tá? A classe 1A faz o bloqueio moderado desse canal de sódio. E a gente tem como exemplo aqui a procainamida e as outras medicações listadas, né? Ela prolonga essa reativação em 1 a 4 segundos. E aí nós temos alguns detalhes que uma prova ou outra pode pedir para vocês. A quinidina, que é uma medicação classe 1A, por exemplo, além de fazer esse bloqueio moderado da entrada do sódio, ela também tem uma ação de bloqueio alfa-adrenérgico, gerando hipotensão à vasodilatação. Já a disopiramida, que tem também uma medicação 1A, tem uma ação hipertensora e vasoconstritora. Essas questões aqui são mais de R+, mas as questões de residência estão ficando cada vez mais parrudas, então isso pode cair na sua prova, tá? As medicações de classe 1A estão em desuso, tá? Porque elas levam a mais diarreia, cefaleia e predispõem torsados depois, tá? Então, a gente tem a classe 1, que tem 1A, 1B e 1C, e a gente está discutindo a A,
que faz o bloqueio moderado. Mas quando é que a gente pode usar a classificação, ou melhor, a medicação classe 1A? Na prevenção de recidiva de fibrilação atrial e também em alguns casos específicos de taquicardia supraventricular. Já a medicação classe 1B faz o bloqueio leve dessa entrada de sódio, tá? Como principal representante nós temos a lidocaína, que prolonga essa reativação aqui em meio segundo. Se for num coração, então, com ritmo sinusal, ele não altera a condução. Se for num ventrículo isquêmico, ele reduz a estabilidade no isquêmico e poupa saudável. E aí nós temos reações adversas, como, por exemplo, náusea, bradicardia, hipotensão, parestesia. Contraindicação para lidocaína, epilepsia, bradicardia, hipotensão. E nós temos aqui o uso clínico dessa medicação na taquicardia ventricular pós-infarto ou gerada por fármacos, tá? Lembrando que a lidocaína também é um anestésico local, tá? A classe 1C, ela faz o bloqueio intenso da entrada de sódio. Ela consegue prolongar essa primeira porção aqui, esse primeiro momento, em até 6 segundos. A propafenona, que é a principal representante dessa medicação, é muito utilizada para reverter FA ou manter o ritmo FA, exceto nos casos que o paciente tenha cardiopatia estrutural. Isso é questão de prova, a gente vai discutir lá em FA, tá? O efeito colateral da classe 1C é náusea, bradicardia, hipotensão e parestesia, tá? A classe 2, a gente vai discutir um pouquinho mais do sistema autônomo. A classe 2 são os beta-bloqueadores e fazem então uma competição com substâncias denominadas catecolaminas, como dopamina, noradrenalina e adrenalina. E nós temos os chamados cardioseletivos e não cardioseletivos. Os cardioseletivos são de uso preferencial nos pacientes depialcíticos e asmáticos, como bisoprolol e metoprolol, são bem discutidos nesse caso, e também o carvedilol, porque aí ele não acaba atuando sobre o pulmão e fechando esse pulmão. Ele vai ficar mais, como o nome indica, agindo no coração, por ser cardioseletivo. Já os não cardioseletivos, a gente tem aqui o famoso propranolol, que nós usamos também no quadro de tireotoxicose, que é quando você tem muito T4 livre, e aí você tem uma síndrome endócrina, que é de urgência, né? E aí quando você usa o propranolol, além de reduzir a frequência cardíaca, ele também age no gene lá dessa relação, diminuindo a expressão de T4 livre e aumentando a expressão de T3, né? Enfim. Os beta-bloqueadores a gente usa nos pacientes para controlar a frequência cardíaca, principalmente, FA e flutter, e também taquicardia ventricular por infarto. Mas aqui a gente pode discutir um pouquinho da fisiologia cardíaca, bem rapidamente, para abrir ponte para outras discussões lá na frente. Nós temos uma definição bem interessante, que é o chamado débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume que sai do ventrículo esquerdo à aorta ou o volume que sai do ventrículo direito ao tronco pulmonar por minuto. O débito cardíaco, que é medido em ml por minuto, é a multiplicação entre volume sistólico, ou seja, o sangue ejetado por batimento, ml ejetado por batimento, versus a frequência cardíaca, o batimento por minuto. Um débito cardíaco normal no adulto é de 5 litros por minuto, tá? Agora, nós temos maneiras de regular, então, o volume sistólico, ou seja, essa variável aqui, tá? Além da variável da frequência cardíaca. Uma maneira da gente regular o volume sistólico existem 3 fatores que modulam o chamado volume diastólico final, que é o que ficou na diástole anterior para o sangue bombear, né? Tem o efeito de pré-carga, que a gente vai discutir ainda, Frank Starling. Imagina um elástico, né? Você vai esticando o elástico, quanto mais se alonga, é o quanto que ele volta, né? Esse é o fenômeno de Frank Starling no coração. Você tem a própria força de contração, que depende do influxo de cálcio, e força chama inotropismo. Você pode ter um inotropismo positivo, então o coração bater mais forte, ou inotropismo negativo, que o coração bater mais fraco, né? E também a chamada pós-carga, que é a pressão que deve ser superada para o sangue ser ejetado. Então isso daqui determina muito do débito cardíaco. Outra maneira que o coração consegue modular o débito cardíaco é justamente através da frequência. E aí a frequência é interessante para a gente puxar os beta-bloqueadores. Por quê? Porque o coração, ele tem, então, ou melhor, nosso corpo tem a capacidade de sentir a necessidade, as demandas do corpo, tá? Então você tem aqui a aferência, o influxo, as informações chegando para o cérebro através e se juntando, né, nos centros superiores do encéfalo. Ou seja, o sistema límbico, hipotálamo percebe essa necessidade. Além disso, você também tem os receptores sensitivos, como proprioceptores e principalmente baroreceptores e quimiorreceptores, que vão falar para o nosso corpo se ele está precisando funcionar mais rápido ou mais devagar. Através disso, você pode modular também
a contração cardíaca, a frequência cardíaca. E aí que existe o sistema autônomo e a função dos beta-bloqueadores, por exemplo. Você tem, em decorrência dessa discussão, a eferência, ou seja, você pode aumentar ou diminuir a frequência cardíaca para atender essas demandas metabólicas. O sistema simpático é aquele que aumenta a frequência cardíaca, porque na região torácica parte então a inervação que aumenta a norepinefrina, interferindo então nos receptores beta-1 do coração, e aí faz maior inclinação da fase 4 das células marca-passo, naquele canal ifane. Já o sistema parasimpático, as fibras parasimpáticas, por meio do nervo vago, né, o 10º nervo craniano, ele tem então uma ação de diminuir a frequência cardíaca, porque a acetilcolina, que é uma substância secretada por esse nervo, age nos receptores M2, muscarínicos M2, gerando uma saída de potássio, levando a uma hipopolarização das células marca-passo e diminuindo a inclinação da fase 4. Então olha como que você pode deixar essa discussão muito mais complexa para além do ACLS, né? Enfim, mas isso foi só algum detalhe, né? E aí nós temos a classe 3, a terceira classe então das medicações originais de valruínas. Elas fazem então um bloqueio dos canais de potássio, então elas agem na fase 3. Isso prolonga o potencial de ação dessa célula, né, célula contrátil. A principal medicação aqui é a mildarona. Nós usamos a classe 3 para arritmia taxo-ventricular, para extrasístole, enfim, para muita condição. Mas a gente usa muito para reverter FA e flutter. E aí o que as provas gostam de cobrar de vocês é a mildarona, porque a mildarona tem efeitos para além da arritmia em si e também tem muitos efeitos colaterais que as provas gostam de cobrar. A gente tem um efeito da mildarona como beta-bloqueador. A mildarona consegue gerar um inotropismo negativo e ela também é alfa-bloqueadora, aumentando a vasodilatação sistêmica coronariana. A mildarona pode levar a hipotireoidismo. Inclusive eu tenho uma paciente que evoluiu por um hipotireoidismo muito grave, enquanto eu não reduzi ou tirei a mildarona, ela não melhorou. A mildarona dá muita náusea, muito vômito e gera fotossensibilidade, fotofobia. E aí uma questão de prova, ela é eliminada nas fezes e não pelos rins. Então, em paciente que às vezes tem problema de rim, você pode ainda manter a mildarona. E a principal causa de morte secundária pelo uso de amildarona, também questão de prova, pneumonite pulmonar. Tá? A amildarona é uma medicação que gera muito efeito colateral. E a classe 4, meus amigos, ela vai agir aqui na fase 2, no platô. Então, os bloqueadores de canal de cálcio são medicações pouco interessantes nas arritmias. Tá? Ela diminui a frequência sinusal, suprime o automatismo e também tem ações antihipertensivas antiginosas, né? Tanto é que os BCCs a gente usa no quadro de hipertensão. E o diltiazem aumenta, né, se a gente pegar as duas principais medicações da classe 4, o diltiazem aumenta a vasodilatação arterial periférica e o verapamil é a que mais gera bloqueio atrioventricular. Isso também são questões de R+, tá? Esses detalhes aqui bem soltos mesmo, bem de tópico, às vezes pode cair numa prova mais difícil. Contraindicação de classe 4, bloqueio atrioventricular grave, insuficiência cardíaca aguda. Muito bem, pessoal, essa foi uma aula mais expositiva dos antiarrítmicos. Na próxima aula a gente vai falar sobre as medicações que não estão na classificação original. Fique com Deus e até a próxima.